Amém? Graça e paz, igreja. Muito bom estar aqui. Que bom ver que tem alguns visitantes, algumas pessoas que estão nos visitando. Você que nos visita pela primeira vez, meu nome é Everton, sou um dos pastores aqui da igreja. E é um prazer, cada domingo, cada encontro, a gente sempre tem alguém novo. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Isso traz mais responsabilidade para todos nós, porque nós temos tantas coisas para fazer. E chegar num domingo, ver essa igreja lotada e muita gente nova. No domingo passado, foi domingo passado, a gente teve uma reunião aqui com algumas pessoas que trabalham aqui nos ministérios. E eu pude trazer uma palavra. Não é o que eu vou ministrar, mas a gente falou sobre o texto que fala que Deus vai fazer um rio fluir sobre uma terra árida. E aí tem muita gente nova chegando, e talvez a sua vida está realmente uma terra árida. E eu falei para o pessoal, a nossa responsabilidade é ser canal de bênção, para que esse rio venha fluir sobre a vida de você que está aqui pela primeira, segunda, 10ª vez, sei lá quantas vezes. E eu sempre digo, pessoal, sobe a escadinha. Quem estava aquele domingo lembrou. Sobe a escadinha. Se você subir aquelas 3 degraus, subir aqui, você vai ver tanta gente nova. Tantas pessoas que eu não sei nem o nome. Mas é muito bom ter você aqui. Apenas confie no Senhor, que juntos nós vamos construir algo maravilhoso. Amém? Quem quer construir algo maravilhoso para o Senhor? Amém? A gente não constrói nada para nós, a gente constrói para Ele. Amém, queridos? E nessa noite eu quero começar pelo pedido de oração, e eu quero incluir aqui a minha sogra, meu sogro também. Dona Elícia e o Alberto estão num gripão. Também a tia Ieda, que eu sei que está mal de gripe, uma série de coisas. Tem outras pessoas que estão, se você conhece alguém também, coloca essa pessoa em oração. E também pela Geni Maria, ela está entubada na UTI. Então, eu quero, antes de a gente entrar na palavra, vamos ter esse momento de oração. Curva a sua cabeça onde você está. Pai, eu quero te pedir pela vida da Geni Maria, que está entubada neste momento na UTI, Senhor. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Tu podes, apenas um toque, fazer ela sair dessa situação neste exato momento. Nós temos fé para isso, Senhor. E nós unimos a nossa fé em oração sobre a vida dela. Que seja feita a tua vontade, Senhor, sobre a vida dela. Eu não sei se ela te conhece ou não te conhece, Pai. Mas independente, Senhor, ela está ali nessa situação e tu podes, Senhor, fazer um milagre, Senhor. E nós colocamos isso diante de ti, te pedindo, Senhor, com total humildade, Senhor, faz um milagre, Senhor, na vida da Geni Maria, Senhor. Eu não a conheço, mas tu conheces ela, Pai. Faz um milagre neste momento de estar entubada, mas o Senhor pode trazer um ar novo, uma vida nova, um momento novo, um ciclo novo sobre a vida dela, Pai. Por isso nós colocamos a vida dela em oração, Senhor. Também peço, Senhor, pela vida do seu Alberto, da Dona Eli, que estão também com uma forte gripe, muito forte, muita dor no corpo. Deus, guarda a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço pela tia Ieda também, Senhor, que tem enfrentado, já teve uma pneumonia, agora está se recuperando e também está bem abalada com toda essa situação. Pai, restaura, Senhor, a saúde desses irmãos, de outros irmãos que eu não sei o nome, que talvez estão aqui com algum parente que está passando por alguma situação. Tu és o médico dos médicos, tu és o Deus que cura, e o Senhor não curava só na Bíblia, o Senhor continua curando. Por isso te pedimos, Pai, que teu Espírito Santo possa tocar a vida de cada enfermo que está neste momento acamado em sua casa ou em hospital. Deus, toca eles com teu poder. Essa é a nossa oração como igreja, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Esse nome que tem poder para curar vidas. Em nome de Jesus. Declaramos vida sobre a vida de todos os enfermos. Em teu nome que eu oro. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim, agora vai começar a palavra. Pega a tua Bíblia aí. Ou liga a tua Bíblia. Amém? Quantos tem a Bíblia impressa aqui? Levanta bem alto aí. E quem tem a Bíblia online? Levanta bem alto aí.
Rapaz do céu. Dá mais Bíblia online, então liga a Bíblia. Faz parte, né? A gente tá aí. O importante é ter, né? Brabo é quando você não tem. Aí tem que ter. Vamos lá. Dentro da série que nós estamos trabalhando de o Deus das batalhas. Quem não tem batalha aqui, levante a sua mão. O primeiro que levantasse eu ia te dar um abraço. Todo mundo tem. E eu coloquei um título para a mensagem dessa noite que se chama Posicionamento da Missão à Conquista. A batalha não pode ser a vida inteira. Diz o Osmar, pastor lá, diz assim, Deus não nos fez para ser gerenciador de pecado. Eu não posso passar minha vida inteira gerenciando meus pecados. Eu tenho que vencer os meus pecados, eu tenho que vencer as minhas lutas, eu tenho que vencer tantas coisas, né? Eu não fui chamado por Deus para ficar gerenciando o pecado. Parece aquele cara que ele está há 50 anos fazendo um tratamento psicológico. Pô, mas... Eu não sou contra, eu amo psicólogo, psiquiatra, toda essa galera toda. E eu acho que a gente tem que fazer terapia, inclusive os pastores, a gente precisa muito disso. Eu descobri que eu tenho que fazer terapia porque eu tenho tanta coisa na minha cabeça que eu tenho que organizar as coisas. É trabalho, mulher, filho, emprego, igreja, e tá dando bug. Já tá dando umas coladas de placa, assim, sabe? Aí esse tempo chega no serviço, fiquei parado assim e deu um... E daqui a pouco voltou. Parece aquelas TV Max antiga, lembra? Posicionar canal 12. O cara... E um subia na antena lá. Mais ou menos isso que acontece com a gente quando a gente tem muita informação. Mas, Deus nos chamou para grandes coisas. Quem confia nisso? Deus não te chamou para ficar sentado no culto de domingo olhando essa beleza toda aqui. Que falta de opção. Ele te chamou para algo muito maior. Eu e você fomos chamados para sim enfrentar uma vida que aqui é passageira. Mas existe um Deus que vence as batalhas por nós. A principal batalha já foi vencida. É ou não é? Satanás é derrotado. Deixa eu só te avisar. Satanás já foi derrotado. O que ele faz é encher o saco. Atrapalhar a nossa vida. É isso que ele faz. E a gente fica dando trela para ele achando que ele é super poderoso. Ele não é. Só que a igreja como um todo... Às vezes tem medo de falar de Satanás, porque tem uns que dão mais ênfase para Satanás. E outros que nem tocam nesse nome, não, dá medo das pessoas. Só um pouquinho, cara. Ele já é um derrotado. O que a gente tem que fazer é saber o que a palavra nos fala sobre ele, sobre nós e sobre Deus. E o tema central nessa noite, com esse tema, é que Deus levanta aqueles que se posicionam em oração, fé e ação, para cumprir seus propósitos. Repita comigo: oração, fé e ação. Eu posso ficar orando 30 anos dentro da minha casa. A irmãzinha, ela tem uma reunião de oração lá há 30 anos. Mas tem que ter fé, tem que ter oração, mas tem que ter uma ação. A irmã ora e descobre lá que o Luiz está enfermo. Eu vou ficar lá na minha casa... O Luiz está 3 meses no hospital, eu tenho que ter uma ação, eu tenho que orar pelo Luiz e eu tenho que ir lá visitar ele no hospital. É uma ação, não é? É uma ação. E a gente precisa se mover e ações. E eu quero convidar você a abrir um livro que eu amo demais. E Deus tem me incomodado e eu relutei se eu ia trazer esse tema ou não. Eu já ministrei algo parecido 2 vezes esse tema. E eu vou contar um pouco da história ao longo dessa ministração. Qual foi o meu momento de vida que eu fui confrontado nesse mesmo texto. E vocês vão entender o porquê disso. Eu quero que você abra em Neemias, Velho Testamento. Neemias 4. Amém? Só que antes de a gente ler Neemias 4, eu quero contextualizar você o que estava acontecendo
antes de chegar no capítulo 4. E o primeiro ponto para hoje, que eu quero trabalhar com vocês, chama-se o chamado e o posicionamento. Isso você vai encontrar no capítulo 1 e 2 desse texto, de Neemias. E depois você pode ler todo o livro de Neemias, e vale muito a pena. Que vai falar muito sobre reconstrução, sobre batalhas, sobre lutas. Mas o capítulo 1 e 2 tem um versículo que eu quero ler com você, você não precisa abrir. Dentro desse capítulo 1 e 2 que diz assim: então lhes disse, bem verdes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas foram queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. E disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias 2, 17 e 18 você vai encontrar isso. Neemias era um homem judeu. Eles estavam espalhados por todos os cantos do mundo. Por todos os cantos. E Neemias, ele está lá no capítulo 1, você vai entender. E vai falar assim no versículo 1, no 3. Os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Isso é um dos irmãos de Neemias que reencontra ele e fala, mais ou menos a linguagem nossa: tchê, a galera está na miséria, a galera está destruída, os muros de Jerusalém, as portas foram queimadas, os muros foram destruídos. Essa é a situação do nosso povo. Mais ou menos quando a gente olhasse para tudo que a gente viveu aqui na enchente, as pessoas que moravam lá no bairro de Canoas, talvez, ou no Sarandi, olhando para o outro assim, cara, a água tomou conta de tudo, não tem mais nada. Se foi as fotos das crianças, se foi certidão de casamento, foi as lembranças, se foi a estrutura da casa, nós não temos mais nada. A água baixou, mas as ruínas estão lá. Mais ou menos isso. Esse era o contexto. Só que isso mexe com Neemias. Mexeu com ele demais. Isso deve mexer muitas vezes com... Imagina, não sei se tem alguém aqui que perdeu tudo na enchente. Mas isso com certeza, se não mexeu com a gente que conheceu alguém, que viu de perto isso. E dizer, caramba, e agora, como reconstruir isso? Como reerguer uma casa? Como reerguer uma empresa, talvez? Como reerguer? Eu trabalho no Instituto Caldeira. Vou fazer uma propaganda agora. A água tomou conta, no primeiro andar todo. A nossa sala no terceiro não foi atingida. Mas você acha que foi só o presidente do Instituto que foi lá limpar e reerguer lá? Milhares de pessoas envolvidas para reestruturar aquilo que se perdeu. Quem gosta de pastelina, salgadinho pastelina, o cara da pastelina era bem pertinho, perdeu tudo. Eu vi uma entrevista dele e a equipe dele trabalhando para reerguer e refazer aquilo de novo. Neemias recebe a notícia da destruição e se quebranta em oração e jejum. Neemias 1:4. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E assim ele vai, e ele começa a oração. A primeira coisa que ele recebe aquela notícia, ele começa a chorar. E a palavra é muito clara. Sentei, chorei e lamentei por alguns dias, não uma vida inteira. E aqui é um aprendizado. Você pode ter sido destruído por alguma coisa, negócio mal feito, casamento destruído, filhos, alguma coisa que bateu a tua casa, talvez até a própria enchente de um ano atrás. Mas você não pode chorar a vida inteira. Ah, Everton, tu está sendo tão insensível. Não, eu estou dizendo que existe um Deus que pode te consolar e trazer reestruturação para isso.
ele busca direção e espera o tempo certo para agir. E aí você já está lá, eu já estou pulando lá, um pouco mais à frente no capítulo 1. O que ele faz? Ele vai jejuar ao Deus que eu e você servimos e que estamos aqui reunidos no nome dele. E ele vai, e é muito bom porque eu vejo a visão de administrador de Neemias. A visão do cara de administrador é demais. Ele não sai, então tá, vou sair daqui, vou lá para o Maquiné. Alguém do Maquiné? Não? Não, porque às vezes o cara, tá falando da minha cidade. Eu vou daqui para Osório, vou porque eu vou no impulso. Não. Ele orou, jejuou, chorou, mas teve discernimento. E ele vai ao rei, diante do rei, porque ele estava como escravo. E ele vai diante do rei e pede, dizendo: rei, depois você pode ler. Eu recebi uma notícia ruim do meu povo. E se eu achei graça diante de ti, eu preciso do teu aval para me liberar um tempo para mim poder ir para lá, para reestruturar os muros e as portas de Jerusalém. E o rei olhou para a rainha, olhou que o cara era um bom funcionário, e disse: cara, quanto tempo tu precisa? Eu preciso de um tempo X para reestruturar. E aí ele pediu mais algumas coisas, uma carta, porque ele daqui aonde ele tinha que chegar, ele ia passar por alguns lugares, e ele tinha que ter um mandato, literalmente um mandato, dizer: eu estou aqui, eu estou indo para Jerusalém, não me mate, eu não estou fugindo, eu só estou indo para fazer algo que o rei me liberou. Às vezes as pessoas tomam decisões de sair de um lugar para o outro, sem ter essa liberação do rei, e no primeiro obstáculo que tem, elas são liquidadas, porque ninguém pediu para ela sair daquele lugar e ir para outro lugar, sem ter o aval e a bênção do rei. O que nesse texto está nos mostrando que o rei estava abençoando a vida dele, estava liberando a vida dele, para dizer: eu estou contigo. Talvez você está naquela, eu quero sair de casa, estou louco para sair de casa, não aguento mais é minha mãe. Deixa eu te falar uma coisa, existem princípios, e o princípio da autoridade dos pais sobre os filhos, ele é o primeiro mandamento, que os filhos devem obedecer aos pais, para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. Ah, mas o mundo não é assim. Tá, mas o mundo cristão é assim. O mundo de valores é assim. Ele usa estratégia e sabedoria ao apresentar o plano de reconstrução. E aí eu já estou indo mais para o final do 2. Ele chega e não vai sozinho. Ele chega no local, ele passa uma noite sozinho, sem falar com ninguém. E ele só observa tudo que foi destruído. Tudo. Pega o seu cavalo e dá uma volta. E olha, sem ninguém saber. Ele e Deus, olhando o que eles tinham que fazer. Eu fico pensando, ele foi pensando assim: aqui tem que botar 10 tijolos, aqui eu vou ter que comprar uma madeira, aqui eu vou ter que ir na madeireira tal, aqui eu vou ter que fazer isso, aqui eu preciso de 2 carpinteiros. Eu fico imaginando, o cara foi anotando. Pegou um tablet e foi escrevendo no bloco de notas dele. Mas ele foi o quê? Ele tinha uma estratégia e sabedoria ao apresentar esse plano de reconstrução para quem? Para os irmãos e parentes que ali estavam. Conquista favor e recursos através da sua fé e preparação. Neemias, ele faz algo com o povo. Então ele chega nesse lugar, ele olha a situação e ele convoca o povo. Mesma coisa que tivesse acontecido, a gente estava aqui: pessoal, seguinte, eu me lembro que a gente fez isso ano passado, né? A gente veio aqui, vamos cuidar disso, o outro vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo, e apresentamos isso para a igreja. Não foi segredo de ninguém, apenas a gente não sabia nem como fazer direito. Mas eu me lembro que a gente estava aqui, tinha uma galera aqui. E aí um cuida, o pastor Leandro, tu fica responsável para atender os pastores externos, que vão vir, que era uma chuva de WhatsApp, ligação: o que tu está precisando, o que tu está precisando? A gente não sabia. Outro cuidava da logística, né? Cadê o Felipe? Tá ali o Felipe. Felipe era o homem da logística, junto com uma galera.
a galera saía. E tinha a galera que cuidava da parte de construção das marmitas, né, Brock? E tinha equipes de comida, equipe disso, equipe... Gente, exatamente isso que a gente está falando. De chegar e, a situação é de guerra e a gente precisa se organizar. A gente precisa ter cabeça. Certo? Neemias faz algo que em meio ao caos, e o meio que a gente viveu ano passado, eu acho que é algo que é muito importante. Quem já estudou no colégio aqui, lembra do colégio? Você tinha o grupo das meninas e o grupo dos meninos, né? Eu me lembro da igreja que eu fazia parte. A gente era 12 guris e 2 meninas. A escola dominical era um terror. Era só os guris. E aí esses guris cresceram e foram virando jovens. E as gurias começaram a acrescentar outras meninas. Mas quando a gente ia para uma outra igreja, principalmente na Monte Serra, o grupo de jovens daquela igreja só tinha meninas. E o nosso grupo só tinha meninos. Então a gente... Resumo, ninguém casou com ninguém. Não deu match. É que eles eram muito ricos, a gente era muito pelado. E eu me lembro que as gurias da nossa turma não davam a mínima bola pra gente. Quando a gente ia lá, intercâmbio de igreja, elas... Não, quem tu tá conversando com a fulana lá? Se achavam as donas da gente, né? Mas isso trazia, sabe o quê? Ânimo. Era uma batalha, não era? No coraçãozinho dos adolescentes naquela época era uma batalha. Como assim? O fulano vai namorar com a Beltrano da outra igreja? Da onde isso? Era uma batalha. Mas em meio a essas batalhas, existia um ânimo. A gente se unia mais. A gente vivia mais junto. A gente entendia o propósito junto. Imagina Neemias. Ele não podia fazer as coisas sozinho. Ele tinha que trazer o quê? Ânimo para esse pessoal. E olha o versículo 2, 20. Capítulo 2, versículo 20. Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Isso aqui a gente vai entrar daqui a pouco, para quem ele estava falando isso. Neemias, ele anima o povo. Ele animou o povo. Ele está dizendo, o Deus dos céus a quem nos fará prosperar. Eu quero que você declare isso, que o Deus dos céus me fará prosperar em meio às minhas batalhas. Amém? Olha para a pessoa do teu lado assim, fala isso também. Para fechar essa primeira etapa do chamado e posicionamento, Deus chama pessoas que choram pela destruição e se dispõem a ser resposta para a reconstrução. Antes da ação, vem o posicionamento no secreto. É no secreto. Você está passando por uma destruição, talvez na tua vida, e você, em vez de ir para o secreto, você está correndo para a tua vizinha, está correndo para o fulano, para o Beltrano, para todo mundo, menos para quem você tem que recorrer. O nosso Deus, que vence as batalhas, que é o Deus das batalhas, que é lá no secreto, que Ele quer eu e você, para dizer, Deus, estou jogando a toalha aqui. A tendência nossa é falar para pessoas que não tem nada a ver com o negócio, e que nem querem te ajudar às vezes. Neemias chegou e reuniu esse povo, e fez isso. Esse versículo nós acabamos de ler, ele está falando de Sambalat e Tobias. Eu não vou me apegar nesses dois nomes, mas esses dois anestesistas não queriam ver a reconstrução de jeito nenhum. Fala para a pessoa do teu lado assim, te livra do anestesista. Se você vai fazer cirurgia, não, tá? E se tem algum anestesista aqui, não. Eu arranco o dente sem anestesia. Mentira, eu nunca arranquei um dente. Aqui, ó.
E não é chapa. Tem uns aí que eu nem vou dizer o nome, que tem medo de agulha. Ai, deixa quieto. Tem vários, se entregou. Segundo ponto, as afrontas e a resistência. E aí sim nós vamos para Neemias 4. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos, capítulo 4, versículo 1. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão nascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquelas muralhas de pedra. Esses dois são os anestesistas dessa história. Eu não sei se tem algum Tobias aqui, ou algum Sambalate com esse nome, mas não bote esse nome no seu filho. Bota no cachorro. Tobias é bonito, né? Tobias é bonito. Mas Sambalate dói, né? Esse aí, Sambalate, vem pra dentro. Parece um vendaval. Aqueles nomes de tufão, né? Que os americanos botam lá. O tufão Zurich, não sei o quê. O cara vai dizer o tufão Sambalate. Não bota esse nome no teu filho. Sambalate não. Mas existem Sambalates e Tobias às vezes. Não aqui na Seda. Amém? Tem da porta para fora. Deve ter no Big. Não, nem é Big mais. Deve estar no Mercadão lá. Deve ter um Sambalate. Cara, tudo que é lugar tem um anestesista. Eu me lembro, trabalhava na fábrica, chegava aquela turma nova de gente para trabalhar, e eu me lembro, passavam pelo treinamento, capacitação, e eu tinha que ir lá receber os que iam trabalhar comigo. E aí, eu sempre falava assim, ó, vocês vão entrar aqui, vocês podem construir carreira, vocês vão ganhar dinheiro, isso. Até aí, beleza. E eu disse, ó, só cuidado com os anestesistas. O anestesista é aquele cara que tu chegou na igreja, tá vindo há 2 meses na igreja, 3 meses, 1 dia, sei lá quanto tempo você está aqui, você está ali empolgadaço, você foi no retiro de homens, foi no retiro de jovens, o negócio está bombando, vem no salsichão com o pão dos homens, fez isso, está vindo no Somos Norte no sábado, daí vem do lado, e aí meu, como é que tá? O cara, não sei, não sei, eu não gosto daquele ruivo lá que ele toca lá. E o cara já começa a olhar pro Dani assim, diferente. Não sei, aquele violãozinho dele parece um cavaquinho. E aí o cara começa a já olhar o violão diferente. Começa a olhar o violão diferente. É ou não é? Esse é o anestesista. E ele começa na tua mente. Eu não gosto do fulano, o Beltrano e o ciclano. Aí a pessoa assim, tá, mas por quê? Nem te falo. Daí tu já ficou, tá, não te falo o quê? Não posso falar. Só tem fofoqueiro porque alguém escuta, tá? A gente tem que banir isso. Não posso falar. Louco pra falar. Não sendo da minha conta, quanto é que tu pagou? Não é da tua conta, eu não vou te falar. Ponto e basta. Não sendo da minha conta, se não é da tua conta, não vou te falar. Estou aprendendo uma coisa, Gabi também, a Jaque também. Você quer falar de alguém? Você tem coragem de falar aquilo que você vai falar para outra pessoa na frente dele? Não, então não fala. Acabou. Mas eu posso chamar ele na tua frente para falar? Posso? Não, então cessa. Sambalate e Tobias não se criam. Neemias, vamos seguir o texto,
Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. É tão forte esse versículo 4. Neemias diz assim: Deus, dá um jeito desses dois anestesistas aqui. Faz eles saírem daqui, porque a galera que está a fim de reconstruir está começando a olhar para esses caras, está começando a tremer um pouco. Está todo mundo animado, daí chegou o cara lá, não vai dar certo. Olha quantas perguntas eles fizeram. Gente, fazer pergunta é uma coisa maravilhosa, sabia? Não para saber da vida dos outros, mas para poder agregar algo em Deus, na vida da pessoa. Quando você pergunta para a pessoa, como é que você está? A pessoa, estou bem. Então tá bom. Se é o homem, já sabe, né? Encontrei o fulano. E aí? E a mulher, e aí? O que ele falou? Não sei, falei, tá tudo bem, cara, tudo bem. Homem é assim, né? E a mulher, tá, e perguntou do filho? Não, perguntou da mulher dele? Não. Se ele falou que tá tudo bem, tá tudo bem. Para nós, homem é assim. É? É ou não é? O cara lá, e aí, meu, beleza? Beleza. E a mulher, e aí, como é que ele tá? Tá tudo bem? Tá beleza. Então, só beleza mesmo. Tem uns que não é beleza, é só simpatia. Né? A mulher não. A mulher, ela, fulana, como é que tu tá? E aí começa, sabe todos os detalhes. O homem não tem, tá tudo bom? Bom. E deu. Mas nesse caso, esses caras começaram a fazer perguntas e indagar e menosprezar o Deus a quem aquele povo estava reconstruindo, não para eles, mas para o próprio Deus. Neemias enfrenta zombarias e ameaças de Sanbalat e Tobias, 1 ao 3. Sua resposta não é revidar, mas orar e continuar trabalhando. Gente, como é difícil isso, é ou não é? Quem tem vontade de dar uma resposta para aquele cara que está te confrontando, o cara está te tirando, que nem a gente fala aqui, o cara está te tirando. O cara está tirando. Uma vez toca o meu telefone 6 da manhã. Everton, seguinte, vem para a fábrica. O que houve? Deu uma briga aqui. Eu disse, tá bom. Lá fui eu, mais cedo. O que houve? O fulano deu no fulano. Deu? Não, mas deu. Botou o Rock Balboa no corpo e foi pro cara. Deu certo. Cara, imagina um cara da minha altura. E o que bateu deve ser do meu filho Mateus, assim. E eu me lembro que ele baixinho tinha um bigode mexicano, assim, que vinha aqui embaixo, assim. Eu tinha medo de olhar para ele. E o apelido dele era mexicano. Quem trabalha em fábrica sabe que não tem nome, só tem apelido. E esse cara trabalhava na dele, não falava com ninguém. E esse cara que apanhou, todo dia passava por ele e provocava o cara. Todo santo dia. O cara passava e provocava. Até que um dia o cara só deu 2 passos para ver, quando o cara passou ele deu. Mas ele não deu só uma para o cara cair, ele deu para ele cair, deu um monte no chão nele. E aí nós vamos lá, né? Entrevista. E aí, meu, por que tu apanhou? Boca aberta. Quase que a gente apanhou para um cara desse tamanho, pelo amor de Deus. Aí o cara, não sei. Não, olha, eu não sei por que eu apanhei. Pai do céu. Tu pode não saber por quem apanhou, mas quem bateu sabe por que te bateu. Aí chamei o outro, sala separada. E aí, meu velho? Por que tu fez essa loucura de bater no cara? Aqui, ó, o cara me provocava assim. E eu, em primeiro momento, eu pensei, o cara tá estressado, né? O cara, nesse papo da entrevista, eu tava achando, o cara tava no momento do ápice do estresse, tava surtando, né? Dele tem mais. Tu sabe o fulano que eu bati também? E eu, E aí o cara começou a descarregar todos os caras que ele já tinha batido. Inclusive, um dia ele pegou o ônibus, desceu na parada do ônibus, deu num cara na rua, porque o cara falou mal do outro cara lá, ele não tinha nada a ver, o cara era louco. Neemias poderia agir desse jeito. A gente, às vezes, age desse jeito. Age ou não? Ninguém vai levantar a mão.
Só as cabecinhas assim, ó. Você pode não bater, mas por dentro você já matou a pessoa. O que ele fez? A sua resposta não é revidar, mas orar e continuar trabalhando. Se ele revidasse Sanbalat e Tobias, ele ia entrar no mesmo nível dos caras. E aí tudo aquilo que ele conquistou com a galera ia morrer. E ele ia ter que voltar lá para o rei e a vida, e não iam reconstruir nunca aqueles muros. Ele organiza o povo, arma estratégias de vigilância e estimula a coragem. Diz, com uma mão, olha o 4:17, pula lá. Achei fantástico isso. Vamos no 15. Quando os nossos inimigos ouvirem que nós já sabíamos disso, que Deus tinha frustrado os planos deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Como assim? Todo o povo estava. Todo mundo estava engajado. E eu estou lá trabalhando. Eu estou que nem as gurias da cozinha ali. Eu estou fritando pastel e eu estou lendo a Bíblia. Né? Eu estou fritando pastel lá da Denise. E eu estou orando. Que Deus, que eu possa vender todo esse pastel que vai ajudar na igreja. Eu estou fazendo as coisas para o Senhor. Eu estou lá no apoio, cuidando do carro do irmão. E orando, Deus, que o irmão possa trocar esse carro, que eu acho que eu não tenho condições nem dele sair daqui. Em nome de Jesus, faz um milagre nesse pneu. É orar, com a mão na espada, e outra trabalhando. Tu está lá no trabalho, indignado, daqui a pouco ele está, calma aí. Deus, eu sirvo a Ti. Eu não vou entrar nessa loucurada que está aqui. Eu vou orar, e depois eu vou tomar uma decisão. Seja no trabalho, seja no casamento, seja no que for. Em tempos, para finalizar essa etapa, a aplicação, em tempos de afronta, a postura do cristão é continuar firme na missão, com o coração numa mão, com a oração numa mão e a ação em outra. Eu vou orar, mas eu vou agir. Eu vou orar, mas eu vou agir. Eu vou orar, mas eu vou agir. Amém? Isso não é só para os pastores dessa igreja, isso é para todos nós. Eu vou orar, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu vou lá dar meu nome para trabalhar no apoio. Pá, eu estava orando verdadeiramente. E Deus disse que eu posso trabalhar no apoio. Tio Zé, Alcimar, tio Melo, estou aqui colocando a minha vida à disposição para poder trabalhar no apoio. Eu estava orando e eu amo trabalhar com criança. E eu quero estar aqui disponível para poder ajudar no departamento infantil. Amém. E você vai ser muito bem-vindo. Mas ore, coloque isso diante de Deus e deixa Deus ir trabalhando na tua vida. Falei para o meu filho Pedro tem 14 anos, ele nasceu aqui nessa igreja. Mateus também, assim como nasceu o Gabriel, Daniel, Isabel. As mãos e os pés dele, do seu irmão, da sua irmã e de todos que já passaram por aqui, tem marcas nesse chão, no segundo prédio e no primeiro prédio. E a gente precisa respeitar isso. A gente tem que ter amor. E eu falei para o meu filho Pedro, filho, não é porque tu é filho do pastor. O que tu está fazendo de amar, de ter esse amor, de poder estar lá. Imagina tu tá fazendo algo sobre a vida de crianças que tu nunca viu na tua vida, talvez. Mas tu está plantando sementes na vida delas. Tu está doando aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Para abençoar a vida deles. Você não sabe, domingo passado teve um cultaço ali atrás. Um cultaço. As crianças adorando. Sem se preocupar com a conta, sem se preocupar com isso, aquilo. Não tinha Sanbalat e Tobias lá. E nem aqui. Amém? E é isso, a gente tem que olhar para eles assim, cara, eu quero essa essência de adoração. Eu quero viver isso.
Em tempos de afronta, a postura do cristão é continuar firme na missão, com oração numa mão e ação na outra. Terceiro ponto. E aí é isso. Vamos retomar. Ele recebe a notícia, ele pede licença, ele é abençoado, ele vai para o local, ele olha o que está acontecendo, ele diz, eu preciso disso, disso, disso. Ele prepara, ele motiva as pessoas, ele trabalha, ele ora, ele entende, ele faz tudo aquilo que o Senhor está orientando ele, e você não vai ver, é ele colocando diante de Deus sempre, todas as etapas da vida dele. E aí vem dois lá anestesistas e ele diz, Deus está contigo isso aqui, eu nem vou dar bola para eles. Ele disse, ei povo, nós vamos continuar ralando, nós vamos fazer isso acontecer, isso vai acontecer, nós vamos reconstruir as muralhas, as portas, e todo mundo está engajado. Oração e ação, oração e ação. E aí chega o momento do quê? Da conquista de tudo isso. Capítulo 6, versículo 15 e 16, acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu. Por fim, vou ler aqui, ele fica melhor. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Pode ir para o próximo. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustadas e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Na outra versão, nosso Deus fizera esta obra. Os muros, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Sabe quantos anos tentaram construir os muros de Jerusalém? Quanto você acha? 90 anos. Durante 90 anos não foi possível construir os muros. 90 anos. Eu não sei se tem alguém com 90 anos aqui. Tem alguém com 90 anos? Pensei que tinha uns que iam levantar a mão, não levantaram. Mas eu pensei que tinha uma pessoa de 90 anos aqui. 90 anos, gente. Não tem ninguém aqui com 90 anos. É uma vida que nós que estamos aqui não chegamos ainda. Você já parou para pensar? Nós não chegamos lá. Para mim, eu estou na metade. Eu sei que parece mais. Mas eu estou na metade. Durante 90, o que eu vivi agora mais, não construíram construir. Não conseguiram. Mas mesmo assim, Neemias começou e completou. Sabe em quantos dias? 52 dias. 52 dias para reconstruir muros e portas destruídas. Claramente foi um ato divino isso. Sobretudo, à luz do tamanho da posição que eles tiveram. O posicionamento, por isso que o tema é posicionamento. Se Neemias não tivesse se posicionado, talvez ia demorar 90 anos para reconstruir. Mas o posicionamento de um homem que recebeu uma notícia triste, que foi aos pés do nosso Deus, para dizer, Deus, eu quero fazer algo, eu quero reconstruir, eu preciso fazer algo. Esse posicionamento dele traz um resultado, porque a mão de Deus o acompanhou em todas as etapas. Ele não se distraiu com Sambalate e Tobias, ele não deu ouvidos a eles, ele não se abalou por causa disso, ele continuava firme no seu propósito. O que a gente aprende com isso? Apesar de tentativas de destruição e intimidação, Neemias permanece firme. Quantos Neemias nós temos aqui nessa noite? Amém? Ele recusa convites maliciosos para parar a obra. Capítulo 6, versículo 3. Depois você lê. Tipo, para aí. Não precisa fazer isso. Não, meu foco é esse. Eu larguei o que eu estava fazendo para vir para cá. E eu vou fazer isso até o fim. Eu vou cumprir isso, porque Deus colocou isso no meu coração.
Quando o muro é concluído, até os inimigos reconheceram que foi Deus quem realizou. Deixa eu te falar algo prático. Talvez teu casamento foi destruído. Quando ele for restaurado, as pessoas que zombaram da tua vida vão ver que Deus reconstitui teu casamento. Talvez a tua empresa faliu, você já faliu 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Mas uma hora, diante de Deus, isso vai acontecer. Porque se foi Ele que colocou isso no teu coração, que você vai ser próspero, que você vai ser um empresário, que as coisas vão dar certo, creia, não se abale com Tobias e Sambalate. Não faça isso. Quando nos posicionamos em fidelidade e foco, Deus realiza a obra de modo que até os inimigos reconhecem a sua mão. E antes de eu ir para a conclusão, eu quero contar uma história nossa. Eu acho que era 2012, lá no Brasil. Faz tempo, né? 2012, por aí, faz muito tempo. Muito tempo. Eu trabalhava num regime, eu demorava 45 dias para ter sábado e domingo. Trabalhava 6, folgava 2. 6 por 2. De noite, de tarde, de manhã. De noite, de tarde, de manhã. Um filho pequeno, não tinha o Mateus. E a gente estava literalmente esfriando na fé. Literalmente esfriando. Não conseguiam vir nos cultos. E era um momento que a igreja estava implantando o MDA. 2012, me ajuda aí que está melhor. 2012, né? O Leandro foi a Fortaleza, voltou cheio do gás. E a galera pegando junto. Sabe quando todo mundo está engajado? Sabe? Tá todo mundo junto. E eu me sentia fora. Eu me sentia fora porque eu não conseguia acompanhar. E aquilo ali começou a me matar, gente. Começou a me matar. E sabe o que acontece? Eu comecei a olhar para o violão do Dani. Eu comecei a olhar para o tio da portaria, para o cara que cuida do carro, para o pastor, para o fulano. E comecei a... E um dia, era o final daquele ano, nós tínhamos tomado a decisão, nós vamos embora da seda. Eu e minha esposa, ninguém sabia disso. Nós tínhamos tomado a decisão, nós vamos embora, chega, cansei disso. Estou de saco cheio por causa disso. E a lista era grande. Beleza. Igreja Brasil para Cristo, nós temos uma relação com o pastor Olavo. Eu conheço o Olavo desde os meus 12 anos. Faz tempo, 12 anos. E eu disse para Jaque, vamos lá, vai ter, eles fazem os primeiros 12 dias do ano, todo dia tem uma ministração à noite. É muito legal. E eu disse para Jaque, vamos lá no Olavo. Dava para ir, porque era durante a semana, eu ia estar de folga. E naquele dia, naquela noite, na verdade, eu e a Jaque fomos decididos. Nós vamos congregar aqui, é aqui que a gente vai, porque a gente tem relação, a gente conhece eles, o meu filho já estuda na escola aqui, e a gente vai ficar aqui, a gente vai firmar a nossa vida aqui e valeu, Seda, obrigado por tudo e estamos aqui. Fomos para o culto. Um argentino, pai da Antonella, eu não me lembro o nome dele, daquele pastor, ele ministrou esse texto de Neemias. Eu me lembro quando acabou aquilo, eu chorava. E eu olhei para Jaque e disse assim, não é aqui que Deus nos quer. Porque Sambalate e Tobias tinham feito, mas muito mais eu deixei o meu coração aberto para as coisas que Satanás estava fazendo esse input ali dentro. Eu me lembro que quando a gente saiu daquela reunião, eu disse para Jaque, não é aqui. Nós vamos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir em Alvorada. Até o dia que Ele decidir que a gente não vai estar lá mais. Mas não vai ser por nós a decisão, vai ser por Ele.
E eu me lembro que a gente chamou o Leandro e a Roberta lá em Águas Claras. Num final de semana a gente falou, tá acontecendo isso, a gente não está contente por causa disso, isso aqui está nos doendo, isso aqui está nos matando. Ao ponto de a gente começar a orar para mim sair do regime 6x2. E acabou aquele regime, eu vim para o regime 6x1 e eu pude ter uma vida mais tranquila. Por que eu estou contando isso? Porque existem muros a serem reconstruídos nessa igreja, em famílias. A minha decisão de vir para Alvorada, talvez você não saiba, há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Eu nunca morei em Alvorada, continuo morando, hoje não no mesmo lugar, mas morei muitos anos no mesmo lugar. E eu saí de um lugar com uma estrutura que poucas igrejas no estado têm. Mega estrutura, mega igreja. Hoje, muitos vão em alguns lugares e se deslumbram com isso. Porque o telão de LED, porque isso, ou aquilo, porque a palavra é bonita. Isso é legal? Claro que é. Queria ter um telão de LED? Não é prioridade. Mas sabe o que me move? Até os dias de hoje, nesses 20 e poucos anos. Porque quando a gente começou lá na Americana, não era nem ali, lá na Americana, eu comecei a experimentar algo que eu não tinha vivido na minha vida ainda. Uma liberdade no espírito. De poder adorar do jeito que Deus me fez para adorar. E eu não estou falando mal da igreja de onde eu saí. Bem pelo contrário, aquilo serviu de base para mim poder estar aqui hoje. Eu estou falando que existiam muros a serem reconstruídos em Alvorada. E essa parte do muro, esse muro ele tem para várias igrejas em Alvorada, mas essa parte do muro é nossa seda. Começou com poucas pessoas reconstruindo, hoje são muitos reconstruindo, porque o tempo todo nós temos que reconstruir muros que às vezes caem. É o muro da amizade, o muro dos relacionamentos, mas o muro principal é ganhar vidas para Cristo. E quando eu cheguei em Alvorada, me deparei com tantas coisas que eu comecei a lembrar de onde o Senhor tirou meu pai e minha mãe. Das trevas. Do fundo das trevas. Para você ter uma ideia, a vida do meu irmão mais velho e a minha seria sacrificada em algo muito pesado. Para você imaginar como a minha mãe e meu pai estavam imergidos nisso. Ao ponto de não ter mais o que comer, não ter mais o que vestir, porque o diabo tira tudo. E pela misericórdia de Deus, a ponto de Deus, aquela baixinha bateu na porta da esposa do pastor, oferecendo serviço de manicure para ela. E aí Jesus entrou na nossa casa. É uma terra fértil. É uma terra que tem muitos muros a serem reconstruídos. E isso me faz, todo domingo, todo encontro, estar aqui com amor, botando pedrinha por pedrinha nesse muro. Não deixe sambalates dizerem que você não precisa estar aqui. Se o Senhor te falou, é o Senhor. Mas se não foi Ele, se não foi o Senhor, foi Sambalate, Tobias. Cuidado. Mas nós temos muito. E sabe o que vai acontecer? Pessoas se chegarão e vão dizer assim: ei, o que está acontecendo naquele lugar? É tranqueira de carro para tudo que é lado, porque tem um povo aqui que está animado para reconstruir, etapa por etapa. Mas sabe onde é que começa isso? Isso não começa no culto de domingo, isso começa na tua vida, na minha vida. Naquela noite, na Brasil para Cristo, foi nítido o Senhor dizer assim: ei, o muro nem terminou ainda, cara, tu já quer sair de lá? Tem muito a construir. O chamado de Deus exige sensibilidade espiritual, gente. Você tem que ter sensibilidade espiritual. O que Deus está falando contigo? O avanço da obra enfrentará resistência, mas devemos perseverar. Mesmo com a oposição inicial de Sambalates, de Tobias, Neemias não recua e afirma sua confiança em Deus. Eu e você precisamos confiar e reforçar a nossa confiança nele.
Ele transmite fé e coragem ao povo diante do desafio da reconstrução. Meu papel, o papel dos pastores dessa igreja é transmitir fé para você. Talvez você chegou aqui como eu cheguei na Brasil para Cristo em 2012. Dizendo, hoje é a noite que eu vou, talvez, hoje é a noite que o Senhor está dizendo, é aqui que eu vou te firmar, mas talvez Ele está dizendo, ei, tu estava servindo lá naquela igreja lá, e lá que o Senhor te quer. O resultado da fidelidade é a glória de Deus sendo reconhecida até pelos nossos inimigos. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Nós vamos cantar uma canção que ela diz que toma o teu lugar. E uma parte ela diz que abale as estruturas da religião, da religiosidade. Talvez você não consegue reconstruir, não consegue nem enxergar. Mas o Senhor está dizendo, eu quero tomar um lugar na tua vida. Esse lugar que Ele tinha na vida de Neemias deve servir de inspiração para mim e para você. Para que possamos realmente dizer, Deus, toma o teu lugar na minha vida. Para me saber o que eu tenho para fazer, qual é a parte que eu vou fazer. Talvez hoje eu estou lá cuidando do carro, talvez hoje eu estou lá na cozinha ajudando, talvez eu estou no banheiro ajudando, talvez eu estou aqui no Ministério de Apoio, nas crianças. Mas tem mais ainda. Existem pessoas lá fora sendo chicoteadas por Satanás, sendo enganadas por Satanás. Mas quando nós temos um posicionamento, não há nada, não há Sambalate nem Tobias que possam acabar com essa missão que nos foi dada. Posicionamento, ele vai da missão à conquista. Eu e você estamos caminhando em cima de uma missão que nos foi dada. E missão dada é missão cumprida. E nós vamos cumprir essa missão juntos, motivados, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros, entendendo as características uns dos outros, mas com a fé, com a oração e com a ação. Coloque isso diante de Deus. Lembre-se que nós lutamos a partir de uma vitória. Nós não lutamos pela vitória. A vitória já foi conquistada. Eu e você lutamos a partir de uma vitória conquistada. Pois essa Jesus já venceu, mas o que o Senhor nos pede é posicionamento para seguirmos firmes em frente, mesmo sabendo que as batalhas virão. Deixe Deus tomar o lugar na tua vida para reinar e te capacitar para enxergar a batalha, a afronta, mas acima de tudo a vitória que Ele já garantiu. Se renda à vontade do Senhor, se entregue a Ele. Não às afrontas, não aos anestesistas espirituais. Talvez seja isso que te impede de ver as vitórias do Senhor, pois segue olhando para dúvida, medo ou insegurança. E a minha oração final é que, Senhor, dá-me um coração sensível como o de Neemias, a coragem para resistir nas batalhas e a constância para concluir tudo o que me confiaste. Que as minhas mãos sejam firmes no trabalho, o meu espírito forte na fé. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.